Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Estratégia Cast. Meu nome é Thaisa Moreira, sou professora de clínica e de reumatologia aqui. E hoje a gente vai fazer uma aula em versão podcast do livro de doenças inflamatórias do tecido conjuntivo. A gente chama de livro 1, porque ele envolve as doenças autoimunes do tecido conjuntivo na reumato, exceto lúpus e SAF. Então, a partir de agora, a gente vai falar um pouquinho sobre esclerose sistêmica, síndrome de Sjögren, sobre as miopatias autoimunes sistêmicas e também sobre a doença mista do tecido conjuntivo. Um livro que é bem legal para quem gosta de doença autoimune e caso você já tenha lido o livro ou ouvido o podcast, visto o vídeo do episódio sobre lúpus e SAF, acho que vai te ajudar demais, porque muito do que a gente discutiu lá vai estar presente aqui e vice-versa, caso esse seja o primeiro que você vai ver. Então, a gente tem aqui uma perspectiva de fazer uma aula bem legal, bem direcionada para aquilo que de fato cai nas provas sobre essas doenças autoimunes. E para fazer junto comigo esse podcast, eu tenho aqui uma presença super especial, que é a da Duda. Tudo bem, Duda? Tudo certo, Thaisa. Gente, eu sou a Maria Eduarda, sou residente de reumato lá do HC da USP. E hoje a gente vai fazer essa aula para vocês, espero que aproveitem. É isso. Então eu falo no começo das outras aulas, mas a gente tem a mesma formação, eu e a Duda, de clínica de reumato lá no HC. E é legal que nesse bate-bola a gente traz, eventualmente, pontos de vista diferentes. Ela bastante do ambiente acadêmico, eu bastante com a questão da prática, que eu já trabalho, já estou inserida ali como reumatologista. Mas a ideia é trazer aquele conteúdo necessário, aquilo que você tem que ir para a prova sabendo sobre cada tema reumatológico. Então, bora começar. Falando um pouquinho, então, sobre essas doenças autoimunes do tecido conjuntivo, quando a gente pensa em doença autoimune, a gente logo lembra do protótipo do lúpus, mas nem de longe ele é a única doença, a gente tem várias outras que têm como mecanismos fisiopatológicos, por trás, a autoimunidade. Então, o que a gente vai discutir daqui para frente, que é importante que você tenha em mente, é que em todas essas doenças a gente tem um processo de disfunção imunológica cursando com a autoimunidade, ou seja, a gente tem uma disfunção do nosso sistema imunológico que passa a identificar proteínas moléculas do self, ou seja, proteínas moléculas nossas, como estranhas, e a partir desse momento passa a fabricar anticorpos contra essas estruturas, os famosos autoanticorpos. Então, é aquele processo de autoagressão que não deveria acontecer, porque o sistema imunológico ele é feito primariamente, principalmente para nos proteger de ameaças externas, mas ele é um sistema passível de falhas e o surgimento da autoimunidade é uma dessas. Então, todas essas doenças vão ter a autoimunidade em comum. Em cada uma delas, a gente vai falar em como o processo de fabricação de autoanticorpos, de eventualmente formação de imunocomplexos, de ativação de cascata inflamatória, justificam cada uma das manifestações clínicas e laboratoriais que essas doenças apresentam, tá? Mas só para contextualizar, que é basicamente disso que a gente vai falar daqui para frente, de processo de autoimunidade, de produção de autoanticorpo. Beleza? Então, bora começar pela esclerose sistêmica. Já adianto, infelizmente, ainda não mais tão frequente, mas infelizmente a gente ainda encontra nas provas menção à esclerose sistêmica como esclerodermia. Por muito tempo foi o nome dessa condição, mas eu já quero deixar claro antes da gente começar. A esclerodermia, ela tem formas de acometimento cutâneos específicos, como a morféia, por exemplo, como a lesão do tipo golpe de sabre. Isso é doença que o dermatologista trata, acometimentos cutâneos específicos que não são foco do reumatologista. O que a gente vai falar daqui para frente é da esclerose sistêmica. Então, você encontrar na prova sobre a esclerodermia, você vai considerar, você vai passar por isso, mas só para você entender a diferença, esclerodermia hoje é usada para definir algumas manifestações cutâneas que são vistas pelo dermato. Na esclerose sistêmica, é claro que a gente tem manifestações cutâneas características que estão nesse escopo da esclerodermia, mas ela vai além disso e por isso que o nome preferencial é esclerose sistêmica. É uma doença autoimune sistêmica. Beleza? Então, só para deixar claro um pouquinho sobre nomenclatura, aqui a gente está falando de uma doença que, assim como a grande maioria das doenças autoimunes, predomina no sexo feminino, em geral mulheres adultas ali em torno dos 30 aos 50 anos de idade, e ela tende a ser mais grave, mais frequente na população negra, tá? Então, sobre epidemiologia é basicamente isso, mas ela pode acometer homens e raramente crianças e adolescentes, tá? Então, existe a esclerose sistêmica na sua forma pediátrica, juvenil, mas ela é rara. De epidemiologia é isso que você tem que saber. Sobre fisiopatologia, Duda, a autoimunidade, como a gente falou, já está por trás, mas de que forma isso é visto na esclerose sistêmica? O que você tem para destacar de pontos sobre essa questão autoimune? Então, a gente vai ter a produção desses autoanticorpos, né? E eles vão estar relacionados com lesão aí do tecido conjuntivo.
E o tripé, né, então, da autoimunidade com as alterações vasculares, que são bastante importantes também na esclerodermia, né? A gente tem fenômeno de Raynaud, entre outras coisas, como coisas bastante marcantes nessa doença. E a gente também vai ter as alterações fibróticas, né? Então, a fibrose, tanto da pele quanto de órgãos internos, né? É uma característica fundamental aí da esclerose sistêmica e que vai ser a causa, né, a base de muitas manifestações que a gente vai comentar aqui. Perfeito. Então, a partir de agora, não precisa saber nada mais aprofundado do que isso, tá, gente? Pensou em fisiopatologia de esclero, é autoimunidade, disfunção vascular e alterações fibróticas. Pra gente começar a falar um pouquinho sobre as manifestações clínicas, que normalmente é o enfoque das questões de prova, tá? Sobre esclerose sistêmica, de longe. É clínica que eles querem que você saiba em laboratório. A gente vai chegar lá. Com relação à clínica, eu vou começar pela disfunção vascular, pela vasculopatia, porque a manifestação clínica inicial, na grande maioria dos casos, a manifestação clínica mais frequente nos pacientes com esclerose sistêmica e que normalmente é a primeira pista para esse diagnóstico é, sem dúvida, o fenômeno de Raynaud. Então, quando a gente está falando desse fenômeno, ele pode ser primário, também chamado de benigno. Felizmente, esse é o que a gente mais encontra na população, em geral, mulheres jovens de até 40 anos. E nesses casos, ele é um fenômeno transitório. A gente tem uma vasoconstrição de artérias digitais, principalmente, que vão levar aquele fenômeno trifásico, né, de palidez, de cianose e do vermelho da reperfusão. Em geral, essa vasoconstrição, ela acaba sendo desencadeada pelo frio, né? Então, temperatura baixa, contato com água fria, mas também pode ser desencadeada por estresse, enfim, tem outras questões associadas. Mas uma vez que ele está presente e ele é benigno, ele é transitório, ele não leva a alterações estruturais na microvasculatura das nossas extremidades. Ele vem, ele vai embora e tchau. Quando a gente está falando de doenças autoimunes do tecido conjuntivo, sendo a esclerose sistêmica a principal, mas todas as outras, lúpus, SAF, as que a gente vai discutir aqui hoje ainda mais tarde, todas elas podem cursar com o fenômeno de Raynaud. Mas nesse caso, ele deixa de ser um fenômeno de Raynaud primário. Ele passa a ser um fenômeno de Raynaud secundário, patológico, porque diferentemente do benigno, aqui, ele não necessariamente é transitório. Ele, na verdade, causa alterações estruturais, como, por exemplo, hemorragias, microhemorragias, deleção de vasos sanguíneos e, consequentemente, ele pode trazer sequelas para os pacientes, sequelas isquêmicas. Então, o fenômeno de Raynaud, principalmente na esclerose sistêmica, justamente por essa disfunção vascular tão exacerbada que acontece, ela pode levar à presença de úlceras em extremidades. A gente tem as úlceras cicatrizadas, né, que deixam pequenas cicatrizes, que são os pitching scars, como algo bem característico da esclerose sistêmica, mas em casos graves a gente pode ter isquemia e mesmo gangrena, tá? Então, o fenômeno de Raynaud aqui é patológico, a esclerose sistêmica é a principal causa de fenômeno Raynaud patológico, assim, se a gente for pensar em termos de correlação entre essa manifestação e a doença, mas como eu falei, outras manifestações, outras doenças autoimunes cursam com o fenômeno de Raynaud, outras doenças reumatológicas, como vasculites, crioglobulinemia, também, doenças endocrinológicas, como feocromocitoma, neoplasias, uso de medicamentos, beta-bloque, quimioterápico, causas traumáticas, a gente tem muitas causas secundárias para fenômeno de Raynaud, mas a esclerose sistêmica é a principal, tá? Então, essa é a manifestação chave para a gente partir daí e pensar no diagnóstico de esclerose sistêmica, associando o fenômeno de Raynaud a outras possibilidades, tá? Então, acho que disfunção vascular, o fenômeno de Raynaud é o que a gente tem que destacar, né, Duda? Tem alguma outra que você queira mencionar a princípio? Eu acho que vale a gente falar que um exame que complementa bastante ótimo. da gente a gente entender se esse fenômeno de Raynaud é primário ou se ele pode realmente estar relacionado a uma doença, uma colagenose, além de, claro, os sintomas da colagenose, é a capilaroscopia, né? Que é um exame que a gente consegue observar os capilares do leito ungueal, que é um local em que eles são bem superficiais e a gente consegue ver com mais facilidade. E aí, em algumas alterações desse exame, a gente consegue detectar um padrão patológico, que é o padrão SD, que a gente chama, com microhemorragias, com dilatação de vasos, com a deleção, como a Thaisa falou, de algumas regiões aí dos vasos. E com isso a gente consegue ficar mais de olho nesse paciente para ver se ele vai, de fato, desenvolver a esclerose sistêmica ou alguma outra doença reumatológica.
Perfeito. Então, gente, a avaliação de fenômeno de Raynaud é através da capilaroscopia periungueal, tá? Normalmente a gente faz com microscópio, mas ela pode ser feita com dermatoscópio, enfim. Mas esse é o exame, isso já caiu em prova, não é comum, mas já caiu. É o exame que a gente solicita para avaliação do fenômeno de Raynaud. Se ele é primário, benigno ou se ele é secundário, beleza? Isso é importante até porque quando a gente pensa em diagnóstico da esclerose sistêmica na vida real, não tanto na prova, mas na vida real, a gente solicita a capilaroscopia e ela é um exame complementar fundamental na avaliação da esclero, tá? Então a gente falou sobre a disfunção vascular. Quando a gente for falar sobre o acometimento pulmonar, a gente vai voltar nessa disfunção vascular, porque ela é causa de uma manifestação também que contribui muito para a morbimortalidade dos pacientes com esclero, que é a hipertensão pulmonar, e tem essa correlação com o fenômeno de Raynaud, porque deriva de disfunção vascular, tá? Mas a gente vai dar uma pausa para agora passar para o outro polo, que é o polo das manifestações associadas à maior deposição de colágeno, à fibrose, e que acaba sendo um marco da doença. Então, além de fenômeno de Raynaud, quando a gente pensa em esclerose sistêmica, claramente a gente lembra da pele, né, Duda? Da pele dura, da pele espessada, e isso acontece justamente por conta do polo fibrótico da doença, né? Com certeza, a gente tem então aquela fase mais avançada em que a gente tem uma face esclerodérmica mesmo, com a microstomia, com aquela rigidez que a paciente tem bastante dificuldade ali de realmente ter expressões faciais um pouco mais vigorosas. E a gente tem também bastante fibrose da parte de extremidades dos dedos, né? Então a gente tem ali a esclerodactilia como uma manifestação bem importante, pode até em extremos a paciente ficar com uma mão em garra, com uma Sim. deformidade fixa mesmo, o que é bastante comprometedor, assim, para as atividades do dia a dia, né? E justamente a manifestação cutânea, os locais em que essa manifestação acontece são parte da classificação da esclero pra gente, né? Então, quando a gente tem o acometimento aí mais distal, a gente vai chamar de esclerose sistêmica cutânea limitada, né? E aí a gente vai ter algumas manifestações que são específicas dessa forma clínica. E quando a gente tem o acometimento de parte mais proximal a cotovelos, joelhos e a parte de tronco também, a gente vai ter a esclerose sistêmica difusa, e aí a gente tem também um outro espectro clínico da doença. Perfeito. Então, o acometimento cutâneo, ele não só é muito marcante na doença, para a vida, na verdade, para sua prova. Normalmente, ele sempre vai estar descrito, tá? Na vida, a gente sabe que, às vezes, o paciente pode não ter esse espessamento tão evidente, ou ele já pode ter apresentado no passado, isso se resolveu e nem sempre é tão claro. Então, existe uma entidade que a gente chama, né, de esclero-sinesclero na reumatologia. Mas, para sua prova, não se preocupa. Ele vai ser, provavelmente, tão frequente como a menção ao fenômeno de Raynaud, tá? Em algum ponto, ele vai descrever o espessamento cutâneo, seja nas extremidades, seja em face. E acho que isso é o que a gente tem que destacar de principal. Mas existem várias outras manifestações cutâneas associadas à esclerose sistêmica. A gente tem uma maior associação com telangiectasias, o que entra também ali na questão da disfunção vascular que a gente falou. Telangiectasia em face, em mucosas, então é um achado marcante. A gente tem também alterações de pigmentação da pele com leucomelanodermia, alterações do tipo sal e pimenta, isso também é descrito. A gente pode ter, como a Duda falou, até secundária essa fibrose, o desenvolvimento de mãos em garra, de deformidades, de limitação funcional, que a gente vê a pele, né, como extremamente espessada e que contribuem para a morbidade dos pacientes. Acho que de pele isso é o principal, né, Duda? A gente pode ter úlceras, gente, não só as úlceras por conta do fenômeno de Raynaud, mas úlcera nessas superfícies dorsais da mão em garra, por exemplo, tá? Em áreas de atrito, principalmente com a pele super espessada, o paciente bateu, fez qualquer coisa, pode aparecer uma úlcera de difícil cicatrização, no caso da esclerose sistêmica. Então, acho que o principal é lembrar do espessamento cutâneo, da esclerodactilia e, eventualmente, em uma questão ou outra, a gente vê uma menção a essas outras formas, tá? A gente vai retomar essa classificação com relação à extensão do acometimento cutâneo mais à frente, quando a gente tiver falado sobre clínica e sobre laboratório, porque, como a Duda falou, são duas formas distintas, isso cai muito na prova e você tem que ter muito claro, tem que ter na ponta da língua o que cada uma carrega, tanto de clínica quanto de achados de laboratório. Beleza? Então, acho que de pele é isso, mas seguindo ainda na fibrose, como você bem mesmo falou, a gente tem fibrose ocorrendo em órgãos, em vísceras, e uma manifestação, um acometimento que é extremamente frequente, mas subestimado,
É o esofágico. Então a gente tem acometimento esofágico na grande maioria dos pacientes, em alguns estudos até 90% deles, e a gente tem basicamente duas coisas diferentes que podem acontecer. Por uma incompetência do esfíncter esofagiano inferior, a gente pode ter refluxo gastroesofágico, e esse refluxo pode ser bastante grave e levar a casos de esofagite, de metaplasia e, eventualmente, de esôfago de Barrett com maior risco de neoplasia, tá? Então, refluxo gastroesofágico. E não esquecer também da fibrose, levando ao comprometimento de musculatura mesmo e disfagia. Então, o paciente com esclerose sistêmica pode ter queixas, como entalo, dificuldade ali ao engolir os alimentos, um quadro que pode ser progressivo. Então, viu menção a azia, a pirose e a disfagia num paciente com fenômeno de Raynaud, você tem que pensar necessariamente em esclerose sistêmica. Ainda do ponto de vista gastrointestinal, só vale a menção, tá, gente? Porque basicamente o que cai na prova é esôfago. Mas ainda que em comum, pode acometer o estômago, e a gente tem aquele aspecto endoscópico do estômago e melancia, por conta de ectasia do antro e possibilidade de hemorragia, de anemia, enfim. Intestino são acometimentos em geral assintomáticos, mas na prova eu já vi, principalmente, o acometimento de intestino delgado, com uma hipomotilidade, fica ali com um trânsito intestinal paradão, né, o intestino paradão, isso acaba sendo um substrato para o desenvolvimento de supercrescimento bacteriano. E aí, nesses casos, a gente vai ter uma síndrome desabsortiva, paciente com burburinho, paciente apresentando alteração de hábito intestinal, então isso também já apareceu em prova. A gente pode ter outras alterações, como pseudoobstrução intestinal, também intestino delgado, mas definitivamente lembrar do supercrescimento bacteriano. E também pela hipomotilidade, a gente pode ter acometimento de intestino grosso e de ânus, levando à incontinência fecal, por exemplo. A gente pode ter divertículos com boca larga nos exames de imagem de pacientes com esclerose sistêmica. Então, gastrointestinal é isso. Acho que vale o destaque mesmo para esôfagopatia. Agora eu vou passar para a Duda para ela falar um pouquinho sobre um outro acometimento extremamente frequente e também subestimado. Se a gente não vai atrás dele, dificilmente a gente faz um diagnóstico precoce, que é o acometimento pulmonar, né, Duda? A gente sabe que a doença pulmonar ela é muito importante aí na esclero, a gente pode ter um acometimento bastante grave até. Eu queria só a gente voltar para a parte de manifestação cutânea, que a gente não falou sobre as calcinoses. Ah, é verdade, desculpa, gente, parênteses. E aí, acho que é só pra gente lembrar, porque muitas vezes a questão aborda, né, a síndrome CREST, associação ali das calcinoses com o fenômeno de Raynaud, esclerodactilia, a esôfagopatia e as telangiectasias. Então, se você estiver vendo que tem vários acometimentos sendo descritos aí, lembra desse perfil clínico, né? A calcinose, então, é um acúmulo de cálcio mesmo, uma calcificação da pele, do tecido subcutâneo, em que você palpa uma massa endurada, às vezes desbranquiçada também Sim. no paciente. Mas então, seguindo aqui para a pneumopatia, a gente pode ter tanto acometimento intersticial do pulmão, e aí, geralmente, essa intersticiopatia se manifesta principalmente pela pneumonia intersticial não específica, né, que é a forma clínica de intersticiopatia mais comum nas colagenoses, exceto a artrite reumatoide, em que a gente tem o padrão PIL, né, que é a pneumonia intersticial usual, como a mais frequente. E aí, na PINE, que a gente chama, na pneumonia intersticial não específica, a gente pode ter pacientes com acometimento bastante importante, precisando até, inclusive, de suplementação de oxigênio, pacientes que realmente têm essa limitação muito importante por conta do acometimento pulmonar. E a gente precisa, de fato, procurar esse acometimento aí, principalmente nos pacientes com perfil de doença difusa. E a gente tem também o perfil do paciente que tem a hipertensão pulmonar. E aí, como a Thaisa falou, né, a fisiopatologia é mais relacionada à parte de disfunção vascular endotelial, mas a gente tem uns sintomas semelhantes, às vezes, à intersticiopatia. Então, bastante dispneia, pode também evoluir com lipotímia, síncope, aos esforços. Então, são coisas que a gente precisa se atentar. Então, o paciente pode desenvolver essa pressão aumentada na artéria pulmonar, e a gente precisa ficar de olho nisso, solicitando o ecocardiograma com alguma frequência aí, principalmente no paciente com doença mais limitada. Perfeito. Então, de pulmonar é isso. A gente vai retomar já já, quando a gente for falar basicamente ali sobre diagnósticas, correlações das formas clínicas. Mas é isso. Pensou na doença difusa, lembra do polo mais fibrótico, lembra da doença pulmonar intersticial.
Pensou já na forma limitada, lembra mais do acometimento vascular, e no caso do pulmão, hipertensão pulmonar, tá? Então, só para resumir o que a Duda falou, na verdade, só sintetizar, para avaliação. Aqui a gente já entra, né? Não tem exames específicos para esclero, talvez exceto a capilar, o que a gente discutiu, mas a solicitação precoce de tomografia computadorizada de tórax, principalmente de cortes finos e de ecocardiograma, é necessário. Você não vai esperar o paciente apresentar dispneia progressiva, tosse, um episódio de síncope, edema periférico, né, no caso de corpo pulmonar, enfim, para pedir essa avaliação. Fez diagnóstico de esclero, lembra de tomografia e lembra do ecocardiograma justamente por conta da frequência desses acometimentos e da gravidade. Inclusive, atualmente, o acometimento pulmonar e as repercussões cardiovasculares que isso causa no paciente são as principais causas de óbito na esclerose sistêmica, tá? Entrando como gancho, no passado, a maior causa de óbito já foi outra, que é a crise renal esclerodérmica. Então, agora falando um pouquinho sobre essa complicação, que a gente vê principalmente na forma difusa, aqui a gente tem uma complicação que deriva de uma hiperativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona. E isso vai levando a alterações estruturais no rim, que vai culminar com uma tétrade de achados, que sempre que você identificar em uma questão de prova, que tem ali um paciente, né, com o fenômeno de Raynaud, com espessamento cutâneo, você vai pensar em esclero mesmo. Então, um paciente que faz uma lesão renal aguda, então ele faz uma insuficiência renal, associada à elevação de níveis pressóricos, inclusive pacientes que podem ter urgências e emergências hipertensivas, beleza? Então, lembrar que paciente que pode apresentar edema agudo de pulmão, encefalopatia hipertensiva, associado a isso, plaquetopenia e anemia hemolítica microangiopática, ou seja, com presença de esquizócitos. Então, viu essa menção a esses 4 achados, pensa em crise renal esclerodérmica. Como eu falei, a base fisiopatológica dela envolve alterações vasculares e hiperativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. E agora você entende por que a gente tem um tratamento altamente eficaz e que fez com que essa complicação deixasse de ser a principal causa de óbito. Então, há 30 anos atrás era, hoje não é mais, porque a gente sabe que para inibir o sistema renina-angiotensina-aldosterona, a gente tem os inibidores da enzima conversora da angiotensina, a gente tem o ZIECA. E no caso da crise renal esclerodérmica, eu já me adianto, a droga que é mais estudada e que é recomendada é o captopril, tá? Às vezes recebo dúvida de aluno, ai, prof, mas como que eu vou usar captopril se o paciente está com uma disfunção renal aguda? Cara, aqui, a fisiopatologia da doença envolve a hiperativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Você não vai piorar a função renal do paciente. Talvez agudamente faça ali uma flutuação, sim, mas você está agindo na causa do problema. Captopril é para todo mundo que tem crise renal esclerodérmica. Outras medicações, como nitroprusiato de sódio, pode ser necessário em casos em que você tem, sei lá, uma emergência hipertensiva. Mas, de novo, não atua na causa. Você vai colocar como um adjuvante. É captopril que reduz o risco de evolução para doença renal crônica dialítica, que faz com que, eventualmente, alguns pacientes deixem de ser dialíticos. Então, a gente tem que lembrar que é o tratamento de escolha para crise renal. Beleza? Pra te encerrar a clínica, pode ter outras manifestações, Thaisa? Pode. Pode ter artralgia, pode ter artrite, pode ter mialgia, coisas que a gente vê em outras doenças reumatológicas, tá? Esclero não costuma cursar com tantos sintomas constitucionais, então febre, por exemplo, não é esperado. A gente pode ter astenia, pode ter perda de peso, mas não é comum. Então, basicamente, o que a gente tem que saber da doença é fenômeno de Raynaud, pele, pulmão, gastrointestinal, principalmente esôfago e também a crise renal esclerodérmica, né, Duda? Alguma coisa a acrescentar? Eu acho que a gente podia falar também sobre a crise renal esclerodérmica, porque ela é realmente uma emergência que pode aparecer para uma pessoa que não é especialista, né? Então, assim, vale lembrar que essa é uma complicação muito grave que ela acontece no começo da doença, né? Geralmente nos primeiros 5 anos. Não quer dizer que depois disso não possa acontecer. Sim. Mas ela costuma ser mais precoce e que o corticoide, ótimo, verdade, que a gente usa muito na reumato, né, para as doenças autoimunes de modo geral, na esclero ele é vilão. Então a gente não deve usar doses altas de corticoide. Na verdade, se a gente puder evitar na esclero, é o ideal, porque ele pode sim precipitar a crise renal. Perfeito. Então, acho que pra gente destacar os principais fatores de risco, justamente, forma difusa da doença, tem o anticorpo, isso já caiu em uma outra questão, tá, gente? Que é o anti-RNA polimerase 3, que é o mais associado à crise renal esclerodérmica, tá? Tá mais na forma difusa da doença. Mas acho que é isso, forma difusa e corticoide, dose de prednisona maior do que 20 miligramas, ou então dose menor, mas por um tempo mais prolongado, tudo isso é fator de risco pra crise renal, bem lembrado, Duda. Mais alguma coisa?
Não, acho que dessa parte a gente já cobriu. Beleza, ó, de laboratório, gente, nada específico, tá? Com relação ao caráter inflamatório da doença. Então, não é frequente, como a gente encontra no lúpus, por exemplo, a gente ter alterações de hemograma. Posso ter anemia de doença crônica, Thaisa? Posso. Mas não é tão frequente e outras alterações nas outras linhagens celulares não são esperadas. Você pode ter elevação de PCR e VHS? Pode, principalmente em algumas formas mais graves, mas, de novo, não são marcadores que têm uma correlação tão forte com a atividade de doença. O que a gente tem que destacar de fato, na parte propedêutica complementar da esclera, a gente já passou, capilaro, tomografia, a gente falou do eco, e eu esqueci de falar na hora que eu falei do esôfago, dos estudos. Então, a gente pode fazer, né, estudo radiográfico baritado, a gente pode solicitar, por exemplo, a pH-metria, se a gente quiser um diagnóstico, né, padrão ouro, ali para o refluxo gastroesofágico, a gente pode pedir manometria, no caso da avaliação do acometimento da musculatura esofágica, da disfagia. Então, esses exames fazem parte da propedêutica armada, da avaliação de esôfago. E agora a gente tem que falar um pouquinho sobre a parte autoimune propriamente dita da doença, né, Duda? E os autoanticorpos classicamente encontrados na esclero. Então, a gente tem o FAM positivo, né, na maioria desses pacientes. A gente vê bastante também o padrão anti-centrômero, né, que a gente que é bastante específico aí para a esclero. E a gente vai ter, então, aquela diferenciação que a gente já tinha comentado em relação à forma cutânea difusa e à forma cutânea limitada. A forma cutânea limitada, ela é mais associada ao anticorpo anticentrômero. E aí eu gosto de pensar sempre que é anticentro, né? Então Ótimo. você tá mantendo só realmente na periferia ali a manifestação. Mas lembrando que isso é em relação à pele. Somente a pele. Você pode ter manifestação visceral na forma cutânea limitada. Eu acho que isso é algo que confunde muitas vezes o aluno. Sim. E aí, quando você tem a forma cutânea difusa, a gente tem associação com anti-SL70, que é um perfil um pouquinho pior, bastante relacionado à pneumopatia intersticial, então, que é uma forma mais grave da doença. Perfeito. Então, só lembrar, gente, os principais padrões de FAM que a gente encontra são o nuclear misto, né? Nuclear e nucleolar, principalmente quando a gente pensa no esclero 70, então lembrar desse padrãozinho de FAM, e o padrão centromérico quando a gente tá pensando no anticentrômero mesmo, tá? Acho que de esclerose sistêmica e anticorpos, é isso que você tem que levar de lição. Anti-RNA polimerase 3, como parênteses, por conta da crise renal esclerodérmica. E aí o diagnóstico, gente, existem critérios classificatórios? Sim, não cai na prova, tá? Pode ficar tranquilo. O diagnóstico a gente vai fazer de forma clínica, associada a essa avaliação complementar que a gente conversou, a depender da manifestação que o paciente apresenta, tá? Aproveitando uma deixa que a Duda deixou anteriormente, a gente não usa mais o termo CREST, tá? Na reumatologia. Algumas bancas pontualmente podem fazer menção, e a grande questão é que a gente não costuma encontrar a forma CREST da forma como ela é descrita, né? O acrônimo CREST. O que a gente sabe é que ela tem talvez uma correlação um pouquinho mais forte com o que hoje a gente chama de forma limitada, mas não é um espelho dela. Então, ainda que algumas bancas façam menção, o que você tem que lembrar? Do que a Duda falou, do que compõe a CREST e associada à esclerose sistêmica. Ponto. O que a gente usa hoje, que é o que cai na prova de fato que você tem que saber, são as correlações clínicas entre formas difusa e forma limitada, tá? É isso. Até porque agora a gente vai falar um pouquinho sobre tratamento. Elas também têm as suas particularidades, porque cada uma tem manifestações mais frequentes. Podem ficar tranquilos com relação ao tratamento, porque dificilmente isso é abordado em prova. O que pode cair já caiu, é o manejo principalmente do fenômeno de Raynaud. Então, quando a gente está pensando nesse fenômeno, né, de vasoconstrição periférico, a droga-chave, né, o grupo, na verdade, de drogas-chave é a dos bloqueadores de canal de cálcio, principalmente o nifedipino, que é a droga de escolha para o manejo do fenômeno de Raynaud. Em situações pontuais, a gente pode usar outros, como o diltiazem, como anlodipino? Pode, mas o nifedipino é a droga mais indicada. Existem casos refratários de fenômeno de Raynaud, de associação com úlceras digitais? Sim. E aí a gente pode fazer uso de outras medicações que têm uma ação vascular. Então, por exemplo, a gente pode usar a bozentana, a gente pode usar o sildenafil, tem outras coisas. Isso não cai na prova do acesso direto, tá? Mas é lembrar do manejo farmacológico, claro, mas também das medidas não farmacológicas. Não esquece de pedir para o paciente evitar a precipitação, né, de exposição ao frio, aquecer extremidades, evitar, por exemplo, medicamentos, se possível, como beta-bloqueador, o uso de algumas drogas, como cocaína, enfim, coisas que podem causar vasoconstrição periférica e piorar o fenômeno de Raynaud. Mas quando cai na prova, gente, é basicamente isso. Sobre as outras manifestações, Duda, acho que vale só a menção, né? O uso de imunossupressores em algumas, sobre o uso de drogas, né, de ação mais vascular, como na hipertensão pulmonar, por exemplo, né, que a gente acaba usando eventualmente o sildenafil, a bozentana. Acho que é isso, né?
Acho que sim, acho que essa parte de hipertensão pulmonar é algo bastante importante da gente lembrar. Então, no eco, a gente vai ver, então, o aumento da PSAP, né, da pressão sistólica de artéria pulmonar, mas lembrando que isso não é diagnóstico. O diagnóstico só sai mesmo por cateterismo cardíaco direito. Acho que o pessoal da Pneumo vai aprofundar um pouquinho mais Sim, nesse exame, mas só lembrando isso para o pessoal. E em relação, então, ao tratamento, eu acho que é isso que você falou mesmo. E lembrar principalmente do IECA na crise renal esclerodérmica, que perfeito. eu acho que é até mais importante do que o restante que a gente até já falou. Ótimo. Então, por exemplo, gente, tem lá o refluxo gastroesofágico, uso de inibidor de bomba de próton, tem a disfagia, você pode usar um procinético, tem uma alteração de trânsito intestinal, você pode usar o procinético, tem síndrome de supercrescimento bacteriano, você pode fazer rotação de antibiótico terapia, mas isso é muito pontual. Se lembrar realmente do IECA, do captopril para a crise renal esclerodérmica e do nifedipino, de bloqueador de canal de cálcio para o manejo do fenômeno de Raynaud, você mata as questões que eventualmente vão cobrar tratamento de esclerose sistêmica, tá? Sobre o prognóstico, a gente já falou, acho que atualmente a principal causa são os acometimentos, né, pulmonar e cardíaco e o que eles têm de correlação, né, para uma questão fisiopatológica mesmo. No passado já foi a crise renal, uma doença que pode ser muito agressiva, então os pacientes têm um comprometimento de qualidade de vida bem significativo, ainda que tenha havido avanços, né, no tratamento recente, ainda é uma doença que a gente, quando faz um diagnóstico, sempre fica com o pé atrás, porque ela pode ter uma evolução bem desfavorável, né, Duda? Mais alguma coisa? Infelizmente, são pacientes que costumam sofrer bastante. Sim. Esse acometimento cardiopulmonar realmente é o que causa mais mortalidade, mas a morbidade é muito alta. Sim, por vários motivos, como a gente conversou aqui. E só para encerrar, uma doença que está associada a maior risco de neoplasias, tá, gente? Então, refluxo gastroesofágico, a gente falou sobre o esôfago de Barrett, sobre a possibilidade de adenocarcinoma de esôfago. A gente também tem o maior risco de carcinoma broncogênico, então, por conta justamente, né, de tudo que a gente discutiu, de acometimento pulmonar. Assim como boa parte das doenças reumatológicas, ainda há estudos, mas a hiperativação de células do nosso sistema imunológico pode aumentar o risco de doença linfoproliferativa. E é isso, tá? Acho que ter mais atenção, principalmente com a questão gástrica, porque isso pode ter um impacto bem relativo, não só na qualidade de vida para o paciente, mas então em piores desfechos. E é isso, acho que de esclero a gente cobriu tudo. Agora a gente vai mudar e a gente vai falar um pouquinho sobre síndrome de Sjögren. Então, aquela base que a gente falou sobre fisiopatologia basicamente está mantida, a gente vai dar algum detalhe a mais que é importante para o Sjögren. Então agora a gente sai dessa coisa, né, de disfunção vascular e fibrose e passa um pouquinho para outros aspectos, mas começando com epidemiologia, de novo, predomínio claro no sexo feminino aqui é bem marcado, e ainda que qualquer idade possa ser acometida, mulheres jovens, enfim, o Sjögren tende a aparecer numa faixa de idade superior, à vista no lúpus, à vista na própria esclerose sistêmica. Normalmente são mulheres de meia idade, mulheres idosas, tá? Então qualquer idade, mas normalmente na sua questão de prova vai aparecer uma mulher um pouquinho mais velha do que a gente espera, por exemplo, lá no lúpus, com uma clara predominância de novo no sexo feminino, tá? E a base fisiopatológica, então, do mesmo jeito como a gente explicou pro pessoal, né, antes da clínica, o que justifica essas manifestações, no caso do Sjögren, o que seria, Duda? Então, essa autoimunidade vai se direcionar muito para a parte de epitélio glandular exócrino, né? Então, a gente tem um acometimento bastante importante aí da parte de desculpa, glândulas lacrimais e também das glândulas salivares. Então, esse perfil de síndrome SICA, né, vai ser um quadro muito típico, mas a gente sabe que pode ter também acometimento de múltiplos órgãos e sistemas, e aí das mais diversas manifestações que a gente pode ter. Então, a gente pode ter acometimento pulmonar, neurológico, entre outros. Perfeito. Então, pegando esse gancho que a Duda falou para a gente entrar nas manifestações clínicas, no caso do Sjögren, a autoimunidade, essa produção de autoanticorpos, ela também vai estar associada à formação de imunocomplexos, à semelhança do que a gente vê no lúpus. Não é o único mecanismo de lesão orgânica, mas é bem significativo. E uma outra coisa que eu quero destacar da fisiopato é a importância dos linfócitos T e linfócitos B. Aqui a gente tem uma hiperativação dessas populações celulares e isso é fundamental para vocês entenderem uma complicação da síndrome de Sjögren que cai muito em prova e que a gente vai falar um pouquinho para frente. Então, de fisiopato, lembra principalmente da invasão de glândulas exócrinas, como a Duda falou, por linfócitos, principalmente linfócitos T, mas lembrar do papel do B, até porque é uma doença autoimune.
E aí a gente já começa a entender uma doença autoimune que gera inflamação e que por isso cursa com sinais e sintomas sistêmicos. Então aqui é bem marcante no Sjögren, normalmente no começo, uma fadiga, uma mialgia, artralgia, aqueles sintomas bem específicos. O que vai matar a charada inicialmente para você pensar em Sjögren além da epidemiologia? A síndrome seca, a síndrome Zika que a Duda mencionou, principalmente. Olho seco, xeroftalmia e boca seca, xerostomia. Então, isso está presente na imensa maioria na prova. É isso que vai te fazer pensar em Sjögren, tá? Não viaja. Viu isso? Pensa em Sjögren. Então, aquele olho que a pessoa tem queixa, né, de coceira, de eventualmente sensação de corpo estranho, um olho que eventualmente fica vermelho, que tem algum grau de desconforto, isso pode ser mencionado se ele não quiser te entregar logo de cara que é um olho seco, então ele pode dar indícios, assim como a sensação de boca seca, a ocorrência de cáries em uma quantidade maior do que o habitual. Eventualmente disfagia, tudo isso por conta da redução na produção de saliva. Então, sintomas secos, chave do Sjögren. Se resume a olho seco e boca seca, Thaisa? Não. Basicamente, qualquer epitélio pode ser acometido. Então, a gente tem pele seca, trato respiratório seco, vagina seca. Então, sintomas secos, no geral, fazem parte do quadro clínico do Sjögren, tá? E ainda, antes de passar para as manifestações sistêmicas, não esquecer que a gente tem acometimento de glândulas salivares, lembrar do acometimento das grandes glândulas salivares, e aí a gente inclui parótida. No Sjögren, a gente pode ter episódios de parotidite. Aqui não é infecção, gente. Não é, por exemplo, cachumba, nada disso. É infiltrado inflamatório linfocitário que pode levar a parotidite de repetição. Então, você vê uma mulher idosa, por exemplo, né, com um relato de parotidite, de aumento de volume, aqui na região submandibular, na região de ATM, isso faz menção à parotidite. Um outro achado bem característico da síndrome de Sjögren, tá? Como eu já falei, a artralgia, a artrite fazem parte do quadro clínico, uma artralgia inflamatória, artrite tipicamente não erosiva, sem um padrão clínico característico. Beleza, isso é o principal, mas é uma doença autoimune, pode cursar com várias outras manifestações sistêmicas, e aí a Duda vai dar uma repassada nas principais delas, que acho que vale a menção. Então, a gente pode ter tudo isso que a Thaisa já falou, mas a gente pode ter também uma intersticiopatia, que em alguns pacientes pode ser até bastante grave, né? Também com o padrão PINI como principal. E o acometimento neurológico é algo importante também, tanto de sistema nervoso central quanto periférico, mas sendo periférico ainda mais característico de neuropatia periférica, que pode ser sensitiva ou motora, mas predomínio sensitivo, de acometimento de gânglios nervosos também. A gente pode ver também associação importante com crioglobulinemia, então a gente pode ter vasculite de membros inferiores, queda de complemento, é algo que chama a gente para esse polo de crioglobulinemia. Você quer comentar mais alguma coisa, Thaís? Sobre renal, acho que vale a pena, já teve questão de prova, inclusive sobre questão de nefro, tá, gente? Mas que tinha como pano de fundo o Sjögren, porque dentro do acometimento renal, as principais manifestações, não há muita clareza nas fontes, mas eles trazem as duas principais. A nefrite intersticial e a acidose tubular renal. Então, pensou em Sjögren, lembra disso, glomerulonefrite pode estar presente? Pode, mas é rara, tá, gente? Então, acho que o principal é lembrar, além do que a gente falou de glândula, de pulmão, de sistema nervoso periférico, de renal. Com relação ao trato gastrointestinal, lembrar da associação de Sjögren com a colangite biliar primária, com a cirrose biliar primária, hepatite autoimune também pode estar ali presente. A gente pode ter miosite, pode ter outras manifestações que a gente encontra em doença autoimune, em colagenose, mas acho que essas são as principais de longe. E aí, quando a gente está falando desse quadro clínico, a gente não pode esquecer do que é considerada a principal complicação, na verdade, a complicação mais temida do Sjögren, que é a possibilidade do surgimento de um linfoma. Então, pacientes que têm Sjögren têm uma chance 44 vezes maior até em alguns estudos do que a população geral de ter linfoma. Por quê? Justamente por aquela hiperativação linfocitária que a gente mencionou na fisiopatologia. Então, imagina que cronicamente esses pacientes têm essas populações linfocitárias mobilizadas. Chega uma hora que vai acontecer uma alteração celular, uma displasia, alguma coisa que vai gerar um clone plasmocitário e aí, nesse caso, levando ao surgimento de um linfoma. Normalmente, linfoma do tipo não Hodgkin, e dentre os linfomas não Hodgkin, o que a gente vê mais comumente é o MALT, tá? Ainda que outros possam ser descritos no Sjögren. Então, isso é uma coisa que cai muito em prova quando é questionado, né? Sobre qual doença reumatológica está classicamente associada a um risco significativamente maior, né? De linfoma. Lembrar da síndrome de Sjögren, dessa correlação com os linfócitos. Mais alguma coisa, Duda? Eu acho que é isso. A gente precisa sempre se atentar, por exemplo, na parótida, quando a gente vê que o aumento de volume ele não está regredindo,
tá se tornando mais persistente, tá mais endurecido, tudo isso vai chamar a atenção para um acometimento neoplásico mesmo, né? E aí a gente vai precisar realmente seguir nessa investigação, porque é uma das coisas mais temidas mesmo que pode acontecer com esse paciente. Perfeito. E aí, da parte laboratorial, gente, aqui não tem segredo, fã reagente da maioria dos pacientes, padrão esperado, nuclear pontilhado fino, não esqueçam, porque os anticorpos classicamente associados à síndrome de Sjögren são o anti-Rho, o anti-SSA e o anti-LA, anti-SSB, sendo o Rho o principal e o LA normalmente vem só em associação com o anti-Rho, tá? Então, presentes na grande maioria dos pacientes. Além disso, lembrar que fator reumatoide está presente numa significativa parcela dos pacientes com síndrome de Sjögren, tá? Ele não é específico de doença nenhuma, está presente em praticamente todas as colagenoses, inclusive aqui na síndrome de Sjögren. A gente tem, por essa hiperativação, né, policlonal, um achado de gamopatia. Hipergamaglobulinemia. Isso, hipergamaglobulinemia policlonal. Inclusive, a presença de um pico monoclonal depois de um tempo é sugestivo dessa evolução para linfoma. Então, hipergama policlonal é um clássico também do laboratório do Sjögren. E a gente pode ter PCR elevado, VHS elevado. Citopenias não são tão frequentes quanto na síndrome de Sjögren, mas podem estar presentes. Inclusive, a associação com a anemia por deficiência de B12. A gente pode ter o acometimento autoimune, né, levando à presença do anticorpo contra o fator intrínseco, enfim. Então, lembrar dessas associações entre Sjögren e outras patologias autoimunes. Patologias autoimunes de tireoide, já houve menção em prova também. Então, acho que do ponto de vista laboratorial, é isso. Mais alguma coisa, Duda? Não, acho que é isso mesmo, Thaisa. É importante a gente pensar nessa associação realmente com anemia megaloblástica relacionada à deficiência de B12 e essa questão realmente do pico de gama, né? Quando a gente está pensando aí num desenvolvimento de neoplasia, tanto da parte de linfoma, mas também da parte de gamopatias monoclonais mesmo, de mieloma ou coisas Perfeito. semelhantes. Como a Duda falou, consumo de complemento também pode acontecer na síndrome de Sjögren, tá, gente? Tem essa correlação com crioglobulinemia, com evolução para linfoma, então não é algo específico do lúpus, tá? Pode estar presente no Sjögren também. Com relação a exames complementares, normalmente isso a gente não vê em prova, mas vale a menção porque já apareceu uma vez ou outra. Biópsia de glândula salivar menor é o padrão ouro para o diagnóstico de Sjögren. E é onde a gente vai ver a infiltração linfocitária. Tem critérios próprios que eu não vou trazer aqui para vocês, score, foco, enfim. Lembrem que esse é o padrão ouro se eu quero o diagnóstico de síndrome de Sjögren e eu vou ver o infiltrado linfocitário. Uma outra coisa que já apareceu em prova também, não precisa ter detalhe, é a avaliação do olho seco e da boca seca. E a gente pode usar, por exemplo, corantes, como o verde de lissamina, o rosa bengala, que hoje em dia está em desuso. A gente pode fazer o teste de Schirmer para quantificar a questão da produção de lágrima. A gente pode ter avaliação da glândula salivar por cialometria, que é dificilmente realizada, então normalmente a gente faz uma avaliação com exames menos invasivos, né, com estímulo à secreção de saliva, com ultrassonografia da região, cintilografia de parótida e glândulas salivares, enfim. Mas no Sjögren normalmente não cai isso tanto em prova não. Acho que se você conseguir lembrar desses testes funcionais para avaliação dos sintomas secos e da biópsia de glândula salivar menor, já tá ótimo. Mais algum outro, Duda? Eventualmente a gente vai pesquisar um acometimento pulmonar, cotomo de pulmão, né? Principalmente cortes finos, sempre que a gente pensa em intersticiopatia. Mas o mais importante é realmente esse acometimento de glândulas exócrinas para questão de prova mesmo, essas perguntinhas de teste de Schirmer e fluxo salivar, cintilografia de glândulas salivares, Perfeito. Tratamento de Sjögren a gente não cai na prova, tá? Fiquem tranquilos, mas basicamente para sintoma seco, imunossupressor não funciona. O que a gente pode fazer é ajudar o paciente com lubrificação, então colírio lubrificante, saliva artificial. Tem algumas coisas que podem ajudar um pouquinho, ômega 3, alguns óleos e tal, mas fiquem tranquilos, isso não cai na prova. Então é basicamente controle dos sintomas secos com medidas gerais. A gente pode usar hidroxicloroquina, uma droga também que cai muito bem no manejo da síndrome de Sjögren, principalmente em quadros não graves. E naqueles graves, corticoide, imunossupressor, basicamente o que a gente faz nas colagenoses, tá? Não tem nenhuma especificidade. Você lembra de alguma, Duda? Eu acho que para contexto de prova, assim, nada, não, né? Realmente é mais. A gente faz esse suporte mais sintomático mesmo do paciente. E quando o paciente tem um acometimento mais grave, aí o tratamento vai se aproximar muito das outras colagenoses, né? Com corticoide e imunossupressão.
Perfeito. E para encerrar, então, questão de prognóstico, principal complicação é o linfoma. Então, não se esqueçam dessa correlação que a gente fez sobre esse risco e sobre os achados, tanto clínicos quanto laboratoriais, que predispõem a uma ocorrência do linfoma. Belezinha? Agora a gente vai para um outro grupo de doenças. Na verdade, é um grupo que é o das miopatias autoimunes sistêmicas, também chamadas de miopatias inflamatórias. Mas aqui o que você tem que saber: polimiosite e dermatomiosite, principalmente dermatomiosite, tá? A gente vai passar muito rapidamente pelas outras que caíram de forma muito pontual nas provas, são bem infrequentes e se você entender o que é polimiosite e dermatomiosite, por extensão, você entende as próximas. Então, aqui a gente está falando de novo de doenças que têm como base o processo de disfunção imunológica, gerando um processo inflamatório que, como o próprio nome indica, aqui predomina no músculo, levando a miosite, infiltrado inflamatório no músculo. Quando a gente pensa nessas doenças, tanto polimiosite como dermatomiosite predominam no sexo feminino. Polimiosite, pacientes adultas. Na dermatomiosite, a gente tem um pico bimodal. Inclusive, quando a gente for fazer o podcast sobre reumatologia pediátrica, a gente vai falar que a dermatomiosite juvenil, ela é bem significativa. Ela guarda os mesmos comemorativos que a gente vai discutir daqui pra frente, com algumas peculiaridades. Mas, basicamente, lembrar que, então, a dermato pode acontecer na infância e adolescência e em mulheres adultas, tá? Então, epidemiologia é o clássico da doença autoimune. E o que une essas doenças, a princípio, até pelo nome, é o acometimento muscular. Então, esse acometimento inflamatório muscular gera o quê? Fraqueza muscular proximal. Você vai lembrar principalmente de cintura escapular, de ombro. Então, dificuldade pra lavar o cabelo, dificuldade pra pentear o cabelo, dificuldade pra pôr roupa, pra, sei lá, Estender colocar roupa no no varal, varal. é sempre É o questão. clássico dos pacientes. E cintura escapular, mas também cintura pélvica. Lembrar do quadril com dificuldades, por exemplo, para subir escada, para se levantar de uma cadeira, do vaso sanitário. Então, queixas que te façam pensar em comprometimento proximal, fraqueza muscular proximal, principal hipótese diagnóstica são essas doenças. E é um comprometimento progressivo, em geral simétrico, e que pode ser insidioso, mas em alguns casos, até em questão de prova, às vezes ele coloca ali meio que agudo, surgindo em poucos dias, em poucas semanas, tá? Mas viu fraqueza muscular proximal e simétrica a partir de agora, principal hipótese diagnóstica, miopatias autoimunes sistêmicas, né? No Sim. caso da polimiosite, Duda, em que o próprio nome já indica, né, que o principal acometimento é o muscular. Que outras coisas, eventualmente, a gente pode encontrar? A gente pode encontrar nas miopatias inflamatórias, de modo geral, sintomas sistêmicos, né? Então, além da fraqueza muscular propriamente dita, muita queixa de astenia, mal-estar, pode evoluir com febre, artralgias. Tudo isso é bastante comum da gente ver, né? Na polimiosite, a gente tende a ter esse acometimento muscular mais isolado, e na dermato a gente vai ter os acometimentos específicos da pele. Então, a gente tem algumas formas muito clássicas de acometimento. Então, as pápulas de Gottron, que são aquelas lesões que ficam sobre as articulações da mão, né? Das interfalangianas. E a gente tem também a questão das mãos de mecânico, que é a descamação lateral, assim, da mãozinha. Os pacientes queixam que dói muito, que arde bastante. Acometimentos periungueais também são bastante frequentes. A gente pode ter o Hashimoto's, que nem a gente até comentou no outro podcast, que faz um diferencial aí com o lúpus, mas ele não poupa o sulco nasolabial, que é algo que é característico do lúpus, poupar essa região, então ele acomete tudo aqui. O sinal do Challe, que é uma lesão que vai acometer aqui a parte superior do tronco, ombros. Sinal do Coldre, que é uma mancha, uma lesão também que vai ficar aqui na lateral da perna. A gente tem lesões bem específicas e vale muito a pena você dar uma olhada nas fotos, porque isso cai muito em prova para ele. Ele te dá um quadro sugestivo, coloca a foto e pede para você dizer ou o nome da manifestação, o epônimo às vezes, ou apontar a doença. Então é importante que você olhe também as fotos, não só ouça aqui, porque isso vai fazer diferença lá na frente. Quando a gente pensa em questões sobre dermatomiosite, é extremamente comum que haja ou a descrição da lesão ou a foto. Então, isso que a Duda falou é fundamental. Corre pro livro, vai lá dar uma olhadinha. Ele tá bem rico em imagens de todas essas manifestações que ela falou. É fundamental que você reconheça. Então, quando a gente tá pensando em dermato, até a gente tem o prefixo dermato, que mostra que o que é mais importante nessa doença é o acometimento cutâneo. Então, a gente tem as duas manifestações, né, patognomônicas. A Duda falou sobre as pápulas de Gottron. Não esquecer também do heliótropo, em que a gente tem aquele eritema
pápulo violáceo não, máculo, macular, eritemato violáceo, que acomete as pálpebras superiores, mas eventualmente também pálpebras inferiores, pode ter edema também. Então, heliótropo e pápulas de Gottron são os dois achados patognomônicos. Viu menção a isso, descritiva ou em imagem, vai pensar em dermatomiosite. Às vezes vem até só a foto, eles nem descrevem o quadro. Porque é patognomônico, né? Então Sim. você tem que ser apto a reconhecer. E uma coisa que já caiu em prova, lembro muito de uma questão da USP, mais de uma, lembrar que a dermatomiosite, a maioria dos pacientes tem a fraqueza muscular proximal e a lesão de pele. Mas cerca de 20% dos pacientes só tem acometimento cutâneo evidente. O acometimento muscular, ele pode ser só visto, por exemplo, em exames de imagem, como uma ressonância magnética. Ele é clinicamente amiopático, ele clinicamente não apresenta fraqueza. Isso é possível em cerca de 20% dos casos, tá? Então lembra, dermato, começa com dermato não é à toa, é porque nela são os achados cutâneos, tanto patognomônicos quanto os outros que são inespecíficos, são eles quem predominam, mas na maioria dos pacientes tem associação sim com tudo que a Duda comentou sobre fraqueza muscular proximal e as outras manifestações sistêmicas, então com destaque para as articulares e também para a doença pulmonar intersticial, tá? Que pode estar presente, basicamente todas as colagenoses e aqui não é diferente, tá? Então se você entender isso sobre polimiosite e dermatomiosite, você mata as questões. E aí quando a gente vai para a parte de laboratório, de exames complementares, também não tem segredo. Doença que cursa com inflamação muscular, o que a gente espera? Elevação de enzimas musculares. Então aqui elevação de CPK, elevação de aldolase, elevação de AST, ALT, DHL, então achados mais diretos e indiretos. É uma doença que, principalmente quando elas estão ativas, podem levar sim PCR e VHS e eventualmente gerar anemia de doença crônica, isso está presente. E um parênteses importante é que aqui, comparado às outras que a gente discutiu até agora e ao lúpus, a porcentagem de FAM reagente é menor, tá? E isso não significa que a doença não seja autoimune, ela é, mas tem alguns motivos para isso. E um deles é porque um anticorpo que é classicamente associado a essas doenças, que é o anti-Jo1, ele pode gerar um padrão de FAM não reagente, tá? Então, lembrar disso. Pensou em FAM, beleza, é um FAM reagente normalmente num padrão que a gente considera como citoplasmático pontilhado fino denso, que é o associado... citoplasmático pontilhado fino, desculpa, associado ao anti-Jo1. E esse anti-Jo1, ele não está associado só a essas miopatias, mas também a possibilidade de acometimento pulmonar, tá? Isso já caiu em prova. É o único autoanticorpo que, na verdade, você tem que saber com relação a essas miopatias. E com relação à parte laboratorial complementar, do que eu tenho visto em prova, é basicamente isso que você pode encontrar. De outros exames, você vai lá fazer eletroneuromiografia para te ajudar no quê? No diferencial entre as miopatias autoimunes sistêmicas e as doenças neurológicas que cursam com o acometimento muscular. Então, padrão neuropático e padrão miopático pode estar descrito ali na sua prova. E a gente pode fazer também, por exemplo, ressonância magnética muscular, de grandes grupamentos musculares, que vão mostrar a presença de inflamação, seja na fáscia muscular, seja dentro do músculo e, em alguns casos, suas consequências, como atrofia, como presença de gordura. Acho que de exames é isso, né, Duda? E por fim, a biópsia, que é o padrão ouro, né, para o diagnóstico dessas miopatias. Cada uma tem um padrão específico de infiltração de determinadas células. Se acomete vaso perivascular, que é típico da dermatomiosite, a gente já não vê tanto na polimiosite. Mas esse tipo de detalhe não cai em prova. Lembra que a biópsia muscular é o que a gente tem de melhor ali para, de fato, definir, né, o diagnóstico da miopatia e qual miopatia é essa. Você lembra de mais algum outro exame, Duda? Eu acho que vale a pena a gente só falar que o anti-J1 é muito relacionado ao que se chama de síndrome antissintetase, Ótimo. né? Que é um acometimento pulmonar muito importante, assim, e na verdade é uma síndrome em que a gente vai encontrar febre bastante presente, artralgia, mãos de mecânico, a miopatia e a intersticiopatia pulmonar. Então são esses 5 sintomas guia, digamos assim, e você vai ter um acometimento pulmonar muito relevante, podendo inclusive gerar quadros dramáticos de evolução muito rápida, com necessidade de realmente o paciente ficar dependente de O2. E aí eu já vi a prova cobrar realmente essa associação com o anti-J1, então é algo que é para ficar na mente. Pronto, é isso mesmo. E pensando em tratamento, gente, a gente já trouxe, né, as duas principais miopatias. A Duda mencionou esse espectro da síndrome antissintetase, mas o que eu vou falar agora de tratamento, você vai estender para o que a gente discutiu até agora e para as pontuações que a gente vai fazer de outras miopatias, tá? Porque é isso que a gente tem de estudos, são em polimiosite, dermatomiosite, o restante a gente estende, que é basicamente o quê? Corticoide, não tem como. Doença autoimune sistêmica com inflamação, corticoide cai muito bem. Pra gente poder desmamar esse corticoide e livrar o paciente de
ter eventos adversos, enfim, ter um controle ali mais rígido desse processo inflamatório, a gente vai usar imunossupressor. Então, é isso que você tem que saber. Em casos refratários, principalmente quando a gente tá pensando ali em dermatomiosite, nas suas formas, né, extramusculares, uma poli muito grave, eventualmente a gente pode fazer ciclofosfamida, rituximab, imunoglobulina intravenosa, isso também é descrito, mas eu só vi menção a isso na prova. Eles não cobram tratamento direto e quando eu vi cobrar é corticoide, tá? Então corticoide e aí o imunossupressor como um poupador de corticoide. Mais alguma outra coisa, Duda? Não, exatamente isso. Uma coisa que é muito importante que a gente acabou não comentando é a associação da dermatomiosite com Perfeito, neoplasias, né? ótimo. Então, muito importante a gente, uma paciente, principalmente no segundo pico de incidência, né? Quando a gente está falando de dermato juvenil, isso não é tão bem estabelecido, essa relação com neoplasia não é tão forte. Mas quando a gente está vendo isso acontecendo numa pessoa adulta, ali chegando na meia-idade, é muito importante que a gente faça uma busca ativa de neoplasia, porque aumenta muito a incidência. Muitas vezes a dermato pode estar tendo ali uma paraneoplasia e a gente ela pode surgir tanto antes, durante ou depois também do diagnóstico do câncer. Exatamente. Então a gente tem vários sítios que podem ser acometidos. A gente pode ter no trato geniturinário, a gente pode ter na parte ginecológica nas mulheres, mama, trato gastrointestinal, pulmão. Então a gente faz, na verdade, essa investigação de acordo com a idade do paciente, o sexo, uma investigação direcionada, mas aqui você não vai esperar sintomatologia para fazer pesquisa. Fez diagnóstico de dermatomiosite em adulto, você deve fazer o screening, você deve procurar ativamente por qualquer coisa que possa estar relacionada a uma neoplasia. Pode ser neoplasia sólida de órgãos sólidos, que é o principal, mas linfoproliferativas também tem associação, tá, gente? E isso já caiu em prova, já foi questão de USP, de várias outras instituições. É uma associação clara. No Jogren, a gente tem associação clara com o linfoma não Hodgkin por uma questão fisiopatológica bem estabelecida. No caso da dermato, não é tanto. A gente não consegue, né, ter uma base tão bem definida, mas é algo sabido. E como a Duda falou, pode preceder, ser concomitante ou suceder. Então, a investigação de neoplasia nesses casos em pacientes com dermato no adulto, ela é necessária. E acho que é isso, né, Duda? Acho que sim. Ó, falando rapidinho sobre as outras que muito pontualmente caíram já em prova. Falando, a Duda já comentou sobre a síndrome de sintetase, que é um outro espectro, desculpa. Falando sobre a miopatia por corpos de inclusão, aqui a gente tem uma epidemiologia diferente, tá? Normalmente homens idosos apresentando um quadro de fraqueza muscular insidioso, assimétrico, que não acomete tanto a parte proximal. Tem um predomínio de acometimento distal. Então, são pacientes que vão ter queixa, por exemplo, nos dedos da mão, que vão ter atrofia muscular na mão, na musculatura intrínseca da mão. Então, isso é muito marcante. São pacientes que apresentam sim elevação de CPK, muitas vezes não uma elevação tão significativa, e ao mesmo tempo que não tem uma correlação tão forte com manifestações extramusculares, como a gente discutiu até agora, ela também não tem uma resposta bacana ao tratamento imunossupressor. Então aqui, fazer corticoide, fazer imunossupressor, muitas vezes não traz nenhum benefício. Então o prognóstico muscular, ele é complicado, é por isso que a gente tem que investir desde o início em reabilitação motora, tá? Mas não tem esses outros componentes que a gente falou sobre manifestações sistêmicas e extramusculares tão exacerbados, né? Acho que vale a gente falar, só para encerrar, Duda, sobre a miopatia necrosante imunomediada, né? Sim, então, a miopatia necrosante imunomediada, ela classicamente é relacionada ao uso de estatinas, né? Mas ela não necessariamente é precipitada pelo fármaco. A gente pode ter também casos que a pessoa não está usando nenhum remédio, e a gente tem uma relação bem importante com o anticorpo anti-HMG-CoA, né? E a gente, esse é muito relacionado ao uso da estatina. Quando você está vendo um quadro que não está relacionado ao fármaco, a gente vê muito anti-SRP. De toda forma, ambos os quadros costumam ser bastante dramáticos, costuma ser uma doença de instalação mais hiperaguda do que as outras miopatias que a gente já conversou. Perfeito. E aí, na biópsia dela, diferentemente das outras formas, a gente não vai encontrar infiltrado inflamatório e até por isso essas doenças têm uma resposta também ao tratamento, de modo geral, ruim. Não tem uma resposta boa como a gente esperaria na dermato, na polimiosite, por exemplo. Então, elas são muito graves e potencialmente podem deixar o paciente muito incapacitado.
E acho que de miopatia autoimune sistêmica é isso, gente. Pegou a geral da fraqueza muscular proximal, no caso da dermatomiosite, das manifestações cutâneas, você vai matar a imensa maioria das questões. O resto é rodapé de livro que já foi mencionado, por isso que a gente trouxe aqui. Beleza? E para encerrar, agora que a gente discutiu todas essas, vai ficar fácil você entender a nossa última, que dificilmente também cai em prova, que é a doença mista do tecido conjuntivo. O próprio nome já indica, ela é basicamente um mix de algumas doenças, de algumas colagenoses que a gente tem. Então, as principais que se unem, né, em termos de manifestação clínica para formar a doença mista são a esclerose sistêmica, o lúpus eritematoso sistêmico e as miopatias autoimunes sistêmicas. Então, aqui, quando a gente pensa em epidemiologia, novamente, predomina em mulheres, mulheres adultas e dos comemorativos clínicos, basicamente tudo que a gente discutiu até agora pode ser encontrado. Se você já ouviu podcast sobre lúpus, você vai encontrar também manifestações comuns. Então, normalmente, um quadro que se inicia com fenômeno de Raynaud, com sinovite, com edema de mãos, a gente fala, né, puff hands, aquela mão toda gordinha, toda edemaciada, pode ter o puff fingers também, os dedos edemaciados, e o componente de miosite, gerando tudo que a gente já discutiu. Então, o fenômeno de Raynaud, visualmente, aquela coisa trifásica, a miopatia, em geral, com um caráter mais de fraqueza muscular proximal. A sinovite é normalmente uma sinovite um pouquinho mais agressiva do que a gente vê no lúpus, por exemplo, mas ainda assim sem diferenças com relação aos outros achados. E aí tudo mais que a Duda vai comentar, vocês já viram em outras doenças autoimunes, né, Duda? Então, pulmão, enfim, outras coisas, mais do mesmo, né? Sim, então a gente tem bastante esses sintomas sistêmicos, pode ter também febre, e o acometimento pulmonar é algo que chama bastante atenção também, puxando aí para esse polo da esclero e da miopatia, né? E acho que é bastante importante a gente ressaltar a presença do anti-RNP, né? Perfeito. Como o anticorpo mais relacionado, na verdade, e até critério para você ter o diagnóstico da doença de fato. Eu acho que do que eu vi de questão, gente, são poucas, conto numa mão, tá? Questão de doença mista do tecido conjuntivo, pra você suspeitar dela e não das outras, primeira coisa, uma união de características que você não encontraria em nenhuma doença em isolado. Então, um paciente que tem, por exemplo, um rash malar, mas que junto a isso tem uma esclerodactilia, um fenômeno de Raynaud, a miopatia levando a uma fraqueza muscular proximal, paciente que tem hipertensão pulmonar ou doença pulmonar intersticial. E tem uma coisa que a gente não falou para as outras doenças, que ainda que possa acontecer, não é característico. Mas aqui pode acontecer acometimento de nervo craniano, principalmente o acometimento de trigêmeo. Neuralgia do trigêmeo é um achado que não é tão frequente, mas que quando presente é característico. Já vi questão de prova que trazia isso como a bolinha, a cereja do bolo para pensar na doença mista. E aí, laboratorialmente, como a Duda falou, aqui é anti-RNP. Ele não é específico de doença nenhuma, ele está presente em várias colagenoses, mas para o diagnóstico da doença mista do tecido conjuntivo, a gente deve ter anti-RNP e fã nuclear pontilhado grosso presentes em 100% dos pacientes. Então, é assim que você vai pensar em doença mista do tecido conjuntivo. O próprio nome já indica o que esperar de clínica e de laboratório, ainda que você possa ter todas as outras coisas que a gente já discutiu. Citopenia, hipergamaglobulinemia policlonal, fator reumatoide, tudo isso. Mas o principal, o marco aqui, é o fã nuclear pontilhado grosso e o anti-RNP, né, Duda? Mais alguma coisa? Não, Thaís, é exatamente isso. A gente vai ter realmente um mix. Se o lúpus e as outras doenças já têm acometimentos inúmeros, imagina juntando tudo, né? Então a gente vê essa doença como algo um pouco mais complexo, a gente chama até de doença mística, né? Sim, lá no ambulatório ela tem esse apelido. Mas ela costuma ser bem rara aí nas provas. É isso, gente. Então, pra gente encerrar, eu acho que a gente conseguiu falar sobre as doenças autoimunes do tecido conjuntivo que de fato caem na prova. Destaque: esclerose sistêmica e síndrome de Sjögren, tá? Miopatias autoimunes sistêmicas também, dermato e polimiosite. O que a gente discutiu depois, incluindo a doença mista, já é bem incomum. Acho que vale a pena só você ter um contato ali inicial e entender esses highlights. E acho que essa aula vista ou ouvida junto à aula de lúpus e de SAF, ela fica perfeita, porque tudo que você precisa saber sobre esse universo de doença autoimune e reumatológica está resumido aqui. Clínica, epidemiologia, laboratório, exames complementares e tratamento, né, Duda? Alguma mensagem final? Alguma coisa que você queira destacar? Eu acho que é isso, gente. É bastante conteúdo, mas se vocês tiverem uma noção geral e guardarem principalmente essa parte de anticorpos, que a prova às vezes é bem chatinha com isso, porque é uma parte mais decoreba, eu acho que vocês vão super bem.
Perfeito, então muito obrigada a todo mundo que ou ficou aqui assistindo a gente, ou ouvindo no podcast. Fiquem ligadinhos, porque a gente vai voltar com outras aulas. Qualquer dúvida, deixem lá no fórum de alunos, procurem no Instagram, @prof. Thaisa Moreira, vou ter o maior prazer em responder. E eu espero que a gente tenha contribuído para os seus estudos, que tenha sido uma experiência legal. Um grande beijo e a gente Beijo, tchau, espera vocês tchau. na próxima. Tchau, tchau.